Advogado de formação, o deputado Thiago Monzoni defende a diminuição de impostos para estimular o crescimento econômico. Defende também a menor intervenção possível do Estado na economia. Deputado, o senhor é proponente da Frente Parlamentar de Defesa do Pagador de Impostos e da Liberdade Econômica. Deputado, o que faz essa frente, qual é o objetivo dessa frente e o que significa a liberdade econômica? Em primeiro lugar, eu acho que o mais importante que a gente consegue por meio dessa frente é fazer o contribuinte entender que, na verdade, ele é pagador de imposto, porque o termo contribuinte suaviza um pouco a situação. Na verdade, nós somos pagadores de impostos. Por meio da lei, o Estado expolia o cidadão, retirando dele recursos que ele trabalhou para obter. Então, nós, como pagadores de impostos, temos que olhar para essa situação e entender quanto dinheiro fica no nosso bolso e quanto a gente entrega para o Estado coercitivamente, sem possibilidade de se defender disso. Então, a Frente Parlamentar, a primeira ideia que nos vem é defender o pagador de imposto, reduzir tributo, expor quanto se arrecada, expor quanto percentualmente fica no bolso do cidadão, daquilo que ele trabalhou para conseguir, e lutar para que a gente tenha liberdade econômica. Os países que têm a população mais próspera no mundo são os países com maior índice de liberdade econômica. Deputado, só para a gente entender melhor, qual que é a relação da liberdade econômica com a cobrança de impostos? É muito simples. Quanto mais imposto um país cobra, menos dinheiro fica livre para as pessoas fazerem circular por meio daquilo que elas querem adquirir. Então, o dinheiro que o Estado pega, por exemplo, faz com que a pessoa tenha que optar por gastos. Ao invés de comprar um tênis para o filho, por exemplo, a pessoa pagou imposto no arroz, no feijão, na gasolina, no consumo, né? Na renda. Quando adquire um imóvel, paga o ITBI. Depois que adquiriu o imóvel, paga o resto da vida o IPTU, porque é dono de um imóvel. Quando tem carro, paga o IPVA. E isso faz com que a riqueza passe das mãos de quem produziu, o cidadão, para o Estado, que, na minha opinião, aplica muito mal esses recursos e não devolve para o cidadão serviços públicos de qualidade. Então, o cerne da questão está aí. Quanto menos dinheiro eu tenho, menos liberdade econômica eu tenho. E os impostos tiram essa liberdade na medida em que retiram dinheiro do nosso bolso. Deputado, nesse mesmo sentido, qual que é o objetivo do seu projeto de lei que cria o Dia Distrital sem impostos, né? A ideia é fazer o cidadão entender, bom, se eu não pagasse tanto imposto, quanto dinheiro sobraria para mim, para minha família, para os meus filhos, para as minhas necessidades e para os meus desejos também. Só para a gente ter uma ideia, Alexandre, o brasileiro comum, ele paga de imposto por ano 48% do que ele faz de dinheiro, ou seja, 48% do trabalho dele durante um ano fica para o governo. Quase 6 meses. Quase 6 meses. É regime de semi-escravidão. Trabalha um dia para si próprio e para sua família, outro dia para o Estado. Como é que o senhor avalia a cobrança de impostos até então e a cobrança de impostos que vai começar com a aprovação da reforma tributária? O Brasil é um caso a ser estudado. O Brasil conseguiu fazer uma reforma tributária para aumentar tributos. Nós já éramos uma das cargas tributárias mais altas do mundo e nós aumentamos a tributação na reforma tributária. Então, eu sou contra a reforma desde o início porque ela aumenta tributo. Entendi. E aí há outras questões também. A reforma tributária, ela reúne na União, ela concentra na União a arrecadação de todos os tributos. E aí é formado um conselho que vai decidir quanto dessa tributação, dessa arrecadação, vai para cada estado. Hoje o sistema já é injusto. Por exemplo, São Paulo, que é a unidade da federação que mais arrecada, porque é a que mais produz, de cada R$100 em imposto que São Paulo arrecada, só 9 voltam para lá. Já é injusto, na minha opinião. Imagina uma situação onde um conselho, e não a lei, vai definir para onde vai esse recurso. Esse conselho é uma espécie de soviete. É a sovietização da economia brasileira. Isso não tem como dar certo. Vai dar errado e aí nós vamos precisar de outra reforma tributária para corrigir os erros desta que foi aprovada. A gente vai pagar menos impostos ou a gente vai pagar mais impostos? Ou ao longo desse tempo é possível reduzir o que a gente contribui hoje com o governo quando a gente paga pelos bens e pelos serviços? A tendência é que nós tenhamos um ganho de eficiência muito grande, tanto na arrecadação quanto na própria
conformidade que os contribuintes precisam, nas obrigações que os contribuintes precisam declarar. E isso, é claro, vai surtir um efeito sobre os preços dos produtos e dos serviços. Se nós olharmos apenas as alíquotas, é claro que o efeito inicial, a impressão inicial que pode se dar é de que os serviços serão mais tributados, terão uma alíquota maior. Hoje eles pagam uma alíquota máxima de 5% e passarão a pagar uma alíquota estimada em 28%. Mas é importante destacar que, em geral, as empresas prestadoras de serviço estão no Simples Nacional, que não terá grandes repercussões, que não terá grandes alterações. Na verdade, o Simples será muito mais facilitado, porque poderá arrecadar e pagar o IBS e a CBS por fora. E isso tende a reduzir carga tributária e preços de produtos, né? Isso é uma equalização que surtirá um grande efeito de justiça tributária, né? Hoje, nós sofremos uma carga tributária oculta. Nós não sabemos o real valor dos tributos que nós pagamos na aquisição dos bens e na prestação dos serviços. A reforma tributária vai trazer um ganho enorme de transparência para o contribuinte. Ele saberá exatamente o valor que ele está pagando no tributo naquela aquisição. E isso vai ser um ganho para a cidadania fiscal, eliminando o efeito em cascata que existe hoje, tanto na produção de bens quanto nos serviços, né?